Meus irmãos, vamos então ao texto da palavra do Senhor, que será pregado nesta noite no culto ao Senhor. Como está em nosso boletim, abramos nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, para nós lermos do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Primeiro livro dos Reis, irmãos, capítulo de número 19, de 1 a 4. Então diz o texto sagrado, irmãos: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, nós temos visto, pelo testemunho da Escritura Sagrada, que Elias era um servo de Deus, fiel e piedoso. Elias, na força do Senhor, orou com instância e não choveu sobre a face da terra. Depois ele orou e choveu. Elias enfrentou o rei de Israel com ousadia, quando enviado por Deus para isso. Elias obedeceu a ordem de Deus e foi e se escondeu no vale do Querite, onde foi alimentado ali pelos corvos. Ele confiou que Deus lhe forneceria o pão de cada dia em Sarepta, onde a vasilha daquela viúva de farinha não se esvaziou, e o jarro de óleo que a ela pertencia não secou. Pela fé, Elias tomou o filho morto da mesma viúva, pela qual Deus o sustentara, tomou o filho morto dela, deitou-se sobre o corpo do menino e orou para que ele voltasse à vida. E o Senhor atendeu a oração e o menino voltou. Elias, esse servo fiel e piedoso, demonstrou coragem diante do pecado, foi até Acabe, o rei de Israel, e o identificou como perturbador verdadeiro de Israel. Foi até o rei e disse ao rei: você é que perturba Israel com seus pecados. E ainda mais, Elias desafiou o povo de Deus para que não continuasse a oscilar entre dois senhores. Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Baal, serviu. Elias, no monte, esse servo fiel e corajoso, ofereceu o sacrifício ao Senhor adequado, num altar adequado, na hora adequada, para o Deus adequado. E Deus o ouviu, enviando fogo do céu. O profeta, após isso, corajosamente promoveu a santa justiça de Deus, matando os falsos profetas, os 450 profetas falsos, no rio Quizon. Irmãos, como nós recapitulamos aqui, aquilo que Deus fez por meio desse servo fiel, corajoso, piedoso Elias, nós vemos nessa recapitulação que Elias era de fato um homem de Deus. Ele foi um dos maiores profetas. Não nos surpreende que quando Jesus Cristo se transfigurou no monte, quem estava lá junto com Moisés? Elias. Elias, irmãos, era um gigante espiritual. Como se não bastasse os feitos de Deus por meio desse fiel e corajoso servo, contemplamos
também no final do capítulo 18, a humildade de Elias. Ele não era só um grande servo fiel, a Silvia, Bárbara, a minha irmã Yara querida, mas era também um servo humilde. No final do capítulo 18, quando a chuva estava para chegar, Deus iria mandar a chuva novamente. Nós já vimos esse texto no domingo passado. Olha só o que diz o versículo 46, do capítulo 18. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Nós vimos que Arthur querido e presbítero Otto, que esse correr adiante dos carros do rei Acabe, rei de Israel, significava honrar o rei, se colocar em serviço do rei. Então Elias não era só um homem fiel, corajoso, temente a Deus, por meio de quem Deus operara grandes coisas, grandes sinais, mas era um homem humilde, irmãos, porque o mau rei Acabe, ainda assim era rei de Israel, e Elias correu adiante do carro dele como um arauto, como um apregoador da honra do rei. Isso acontece também, irmãos, lá no livro de Esther, no capítulo 6, quando o príncipe Amã, que conspirava contra os judeus, foi obrigado a andar na frente do carro do tio, do cavalo do tio de Esther, Mardoqueu, para honrá-lo. Lá diz assim o texto: e apregoava diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então vocês se lembram que Amã, aquele servo do rei ímpio, que queria o fim dos judeus, ele foi obrigado, numa reviravolta da providência, a honrar Mardoqueu, que era tio de Esther, e uma das honras que ele foi obrigado a fazer era andar adiante de Mardoqueu, anunciando: é assim que deve ser honrado o homem que o rei deseja honrar. Ele ia adiante de Mardoqueu. Você vê aqui Elias indo adiante de Acabe. Um homem fiel, um homem temente a Deus, um servo corajoso e piedoso e humilde. Todavia, Wellerson e minha irmã Daniele e Lismar, todavia esse mesmo homem, que nós vimos pelo poder de Deus, Marconi, fazer esses grandes sinais e ser um homem corajoso, agora experimenta medo, angústia e abatimento. O texto diz: basta, leva a minha vida, Senhor. Eu não sou melhor que os meus pais, eu desejo a morte, leva a minha vida. Esse mesmo homem. Vamos ver como isso se deu no texto. Versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Lembram-se que nós vimos Elias e Acabe na última vez que vimos o livro de 1 Reis, no Monte Carmelo, quando Elias, poderosamente, pela mão de Deus, fez o que fez e matou os profetas de Baal e disse a Acabe que a chuva estava vindo e que Acabe deveria se adiantar-se e voltar a Jezreel, que era onde estava a casa real, para que a chuva não o apanhasse. E aí nós vimos, como lemos, que Elias vai à frente de Acabe. E aí então Acabe chega, o rei Israel, chega em Jezreel, onde está a casa dele e onde está a esposa dele, aquela pagã chamada Jezabel. E Elias também está lá, porque ele foi junto, lembra? Como nós lemos. E aí o que acontece quando Acabe chega em casa? Acabe vai contar para a mulher dele o que Elias fez. E é interessante que Acabe é daquele tipo de gente, irmãos, se nós pedimos a graça de Deus, porque nós podemos ser, nós pedimos a graça de Deus que nós não sejamos, que não entende nada do que é espiritual. Ele não consegue ver. Tem olhos, mas não vem. Nunca vem. Nunca vem. Acabe é esse tipo. Veja como ele conta, o texto diz que ele conta a Jezabel tudo o que Elias fez. Meus irmãos, não foi Elias que fez, foi Deus. Tanto que o povo, quando mandou Deus fogo para consumir a oferta do holocausto, a Bíblia diz que o povo se ajoelhou prostrado, dizendo: o Senhor, Yahvé Deus,
Yahvé é Deus, não Elias. Deus fez por meio de Elias, mas Deus fez. Mas Acabe não consegue ver. Acabe é do tipo de pessoa, meus irmãos, que vai à igreja, que ouve um sermão e julga que apenas um homem falou. Ele não consegue ver além. Ele não consegue observar, compreender, entender com o coração que Deus é que está falando. Ele só vê o homem. É Acabe. Com Acabe, aconteceu o que o escritor do Novo Testamento diz. Porque aquele homem carnal não pode discernir o que é espiritual. Ele não pode discernir. Porque a natureza dele é carnal. É Acabe. Então veja aí. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias, irmãos. Não Deus, mas Elias havia feito. E como matara todos os profetas de Baal, que eram os profetas de Jezabel, a espada. Irmãos, Jezabel não ficou nada feliz em saber o que Elias tinha feito aos profetas de Baal, porque Jezabel tinha grande consideração por esses falsos profetas. O texto, capítulos anteriores diz que Jezabel pagava salário a eles da casa real, os sustentava com dinheiro, com a comida da casa. Esses falsos profetas frequentavam a realeza, eram preciosos para Jezabel. É por isso que Jezabel vai mandar um mensageiro a Elias dizendo: faça-se comigo o que os deuses bem entenderem, se amanhã, esta mesma hora, você não morrer também como mataram os meus profetas. E Acabe? E Acabe aqui? Acabe, irmãos, não decide nada. Acabe é um camaleão. Não tem gente assim. Deus nos guarde, irmãos. Nós temos toda a capacidade de sermos exatamente como Acabe. Pela graça de Deus que nós não somos. Acabe era um camaleão. Ele respondia de acordo com o ambiente. Não é? O camaleão não é assim? Quando ele está num ambiente que tem ali, adornado com certa cor, lá vai o camaleão, ele se adapta e fica com aquela cor, depois ele fica com outra cor, depende do ambiente onde você coloca ele. Acabe assim. Lá no Monte Carmelo, ele estava disposto a obedecer Elias. Quando Elias disse: vai, adianta-se e vai a Jezreel. E ele fez. E Elias antes tinha dito a ele: come e bebe, porque a caminhada é longa. E ele comeu e bebeu, ele estava obedecendo o profeta. Ele a princípio reconheceu que Deus estava com o profeta. Só que quando ele chegou em casa, e a gente sabia que quem mandava na casa dele não era ele, era Jezabel. Ele muda. Ele começa a ficar do lado de Jezabel e acusa a Elias de ter, como fez de fato, matado os seus profetas. E agora Jezabel responde, como ela que ordena em casa, como Acabe é apenas um camaleão, um político inseguro, como nós vimos lá Pilatos. Como nós vimos Pilatos. Acabe era uma espécie de Pilatos também, embora aquele fosse gentio e este aqui israelita. Mas é a mesma característica de um homem que não teme a Deus, por isso possui insegurança sempre. Acabe, agora contando para Jezabel, ouve a resposta de Jezabel, e Jezabel vai enviar mensageiros a Elias. Olha aí, versículo 2. Então, vamos ler juntos? Leiamos, por favor, irmãos. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me. Veja que Acabe, irmãos, é apenas um fantoche. Quem governa é Jezabel. Diz o texto que Jezabel manda mensageiros a Elias e dizendo: façam-me os deuses, como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, eu não fizer eu a tua vida, Elias, como fizeste a cada um deles. Não sabemos, irmãos, porque Jezabel não matou o profeta naquele instante. Ela tinha como fazê-lo. Ela tinha como matar o profeta naquela mesma hora. Elias estava em Jezreel, estava ali na cidade. Talvez ela, como uma política astuta,
uma rainha astuta. Ela sabia que após o que aconteceu no Carmelo, Cláudia, Elias gozava do respeito do povo. Afinal, o que aconteceu no Carmelo foi uma grande prova de que Elias era um profeta de Deus. E ela astutamente percebeu isso. Eu não vou tocar nele porque o povo pode se levantar. Talvez se eu ameaçá-lo e ele fugir, talvez seja melhor. Talvez a causa do evangelho sofra com a covardia dele. E foi isso mesmo que aconteceu. Infelizmente, Elias temeu Acabe e fugiu. Olha o que diz o texto. Versículo de número 3. Vamos ler juntos? Leiamos. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou Irmãos, Elias fez bem em fugir? Não. Não fez. Vemos que uma fé grande, nós vemos através desse relato inspirado pelo Espírito Santo, que uma fé grande nem sempre é uma fé forte. Uma fé grande nem sempre é uma fé que persevera. Às vezes alguém, irmãos, alguém entre nós, alguns de nós, pode mostrar num momento determinado uma grande fé, mas momentos depois pode mostrar uma fé fraca, vacilante. Nós aprendemos aqui também uma coisa que pouco percebemos, que ninguém pode viver a vida cristã baseada em emoções. Irmãos, veja o que Elias tinha experimentado no Monte Carmelo. A glória que ele tinha visto. Irmãos, ele viu fogo descer do céu e consumir tudo o que for oferecido, e ainda mais varrendo e lambendo todas as coisas que estavam próximos do altar. Ele viu o povo ajoelhado clamando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que emocionante foi ou fora o que Elias presenciou. Mas a vida cristã não é vivida por emoções. Você sabe disso, eu sei disso. Vocês lembram quando nós éramos, os mais jovens talvez lembrem, obviamente, porque participam ainda disso, talvez. Mas lembram quando nós éramos mais jovens e costumávamos ir em acampamentos nas nossas igrejas? Era tão emocionante, não era? Aqueles 4 dias ali, espiritualmente sendo alimentados, cantando louvores o tempo inteiro, conhecendo irmãos na fé, ouvindo pregações de bons preletores, às vezes não tanto. Mas era legal, não era? Só que ninguém vive daquilo. Nós não vivemos em um acampamento. Eu me lembro de quando, no texto bíblico, Jesus estava com Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, onde ocorreu a transfiguração do nosso Senhor. E vocês se lembram o que Pedro quis fazer? Senhor, ele cantou aquele cântico, né? É bom estarmos aqui, né? Senhor, é bom estarmos aqui. Permita-nos fazer uma tenda para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. E o que o Senhor respondeu? O que o Senhor fez? O Senhor desceu do monte. Acorda, Pedro. Acorda, nossa vida é lá embaixo. E quando o Senhor desce do monte, dizem os sinóticos, a primeira coisa que ele encontra lá, quando ele desceu do monte da transfiguração, é um homem que vai falar com ele, falando assim: Senhor, meu filho está endemoniado. Eu pedi aos seus discípulos para que expulsassem o demônio dele, mas eles não puderam. Aí o Senhor Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando eu vos sofrerei? Ele podia ter ficado lá no monte, mas ele desceu. E é assim a sua e a minha vida. Daqui a pouco o nosso culto aqui, o nosso culto público termina. E você vai voltar lá para sua casa com seus parentes que não são crentes. Você vai voltar lá para o seu emprego onde aquelas pessoas não são crentes. E é lá que você terá que viver a vida com o Senhor.
Aqui, meus irmãos, nós nos fortalecemos para isso. Aqui nós estamos sendo alimentados para isso. Nós temos força de descermos o monte. Elias desceu o monte, só que ele não estava preparado. Era um homem como eu, apesar de ser um homem fiel, era como eu e você, disposto aos mesmos sentimentos de fraqueza. Elias esperava muito, imaginou que a vida agora ia ser aquela vida lá da montanha, lá do monte. Mas quando ele chegou lá embaixo e viu a resistência de Isabel, e viu que a princípio as coisas não mudariam de uma hora para outra, ele desabou. Ele pensou que depois do que Deus fez no monte, Israel se converteria, Acabe se converteria, Jezabel seria corrigida ou se converteria, tudo mudaria em um mar de rosas. Mas a realidade se impôs. Na providência, as coisas nem sempre andam no nosso tempo, da nossa forma. Ainda haverá muitas angústias e sofrimentos pelas quais teremos que passar. E esperar menos que isso é desabar como Elias desabou. Olha o versículo de número 3 que nós lemos. Ele correu, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Irmãos, um homem corre bastante para salvar a vida dele, viu? Elias correu de Jezreel a Berseba, são 145 quilômetros. Quando um homem é ameaçado da sua vida, ele pode correr bastante. Porque a coisa que geralmente nós, a princípio, mais amamos é a nossa vida. E, por bem ou por mal, nós podemos fazer de tudo para preservá-la. Ele correu muito, porque a sua vida estava sendo ameaçada. O versículo 4 diz assim: ele mesmo, quando chegou, tendo deixado o seu servo em Berseba, ele correu ainda mais um pouco. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. O zimbro, meus irmãos, é uma árvore que dá folhagem, que cria uma sombra agradável. Então Elias se abrigou debaixo desse zimbro, dessa árvore que tem folhas que dão uma sombra agradável. E pediu ali para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Irmãos, a alma de Elias claramente não está bem. O profeta mergulhou na escuridão do desespero espiritual. Acompanhamos Elias no topo da montanha para ver o fogo da presença de Deus. Agora estamos com ele no deserto, da montanha da glória de Deus para o deserto do desespero e da angústia. Veja, e era um homem crente. Mas veja, não vivia lá na montanha só, desceu ao deserto, a sequidão. E aí diz mais, irmãos, vemos mais aqui. Agora Elias está nesse deserto e se senta debaixo desta árvore solitária e ora. Afinal, Elias era um homem de oração. E se há algo maravilhoso aqui, nesse momento difícil que Elias passa, se há algo maravilhoso, se há algo proveitoso aqui, é que ele está orando. Elias sempre está orando. Lembra do salmo que nós lemos? Para nos conduzir em adoração a Deus aqui nesta noite, o Salmo 116. Lembra? Eu criei, ainda que estive sobremodo. Elias também. Ele também creu que o Senhor ouvia, mesmo na angústia dele. Porque o crente continua crendo. Ainda que a fé esteja fraca, ele continua crendo. Ele continua, porque Deus se apegou ao servo dele. Deus se apegou a você que crê. E Deus jamais vai permitir que você deixe-o para sempre. Deus te deu uma fé que não morre. Mas uma fé que pode se demonstrar muitas vezes fraca. Mas ainda assim ele está orando. A oração de Elias não é aquela oração confiante, mas graças a Deus, ainda é uma oração. E quando se ora, há esperança sempre. Você pode estar no pior momento da sua vida, nas maiores angústias e provações, mas sempre haverá esperança quando você for a Deus.
sempre, sempre, sempre haverá. Elias pediu para si mesmo a morte, mas é interessante aqui, Elias não é um suicida, Elias não tira a sua vida, ele pede para que Deus a tire, mas ele mesmo não faz. Diz o texto claramente, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. O Senhor é o único que pode tomar a minha vida. Ele não faz, ele não toma a sua própria vida. Ele pede àquele que tem toda a autoridade de fazê-lo, porque a vida pertence ao Senhor. Senhor, toma agora a minha vida ou a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. É interessante, irmãos, que Elias, você se lembra que Elias desejou a morte, mas foi aquele que, segundo a tradição, não morreu. Ele desejou a morte, mas segundo a tradição, ele foi levado, lembra, no redemoinho ao céu, ele não viu a morte. Aí um teólogo disse assim, Spurgeon, se eu não me engano, pela minha lembrança, disse assim, Elias no redemoinho devia estar rindo de si mesmo e dizendo, ainda bem que Deus disse não à minha oração. Quando Deus diz não aos nossos pedidos e orações, é uma bênção também, sabia? Porque Ele sabe o que faz, quando Ele te diz não. E depois, mais tarde, você entenderá. E você dirá, se você é um crente, Senhor, muito obrigado por ter dito não ao meu pedido. O Senhor é o único que sabe o que é bom para mim. Nem eu mesmo sei, Senhor, o que é bom para mim. Mas o Senhor sabe. Obrigado a Deus, porque o Senhor faz tudo perfeitamente. Mas Elias pediu a morte, é verdade. Mas não foi o único. Não vamos julgar Elias demasiadamente aqui, mal. Outros homens, grandes servos de Deus, pediram também para si a morte. Moisés, lá em Números 11, 15, ele pede a Deus que o matasse ali mesmo. Moisés vai dizer, risca o meu nome do livro da vida. Jó, lembra-se de Jó? O piedoso Jó, ele desejou nunca ter nascido. Jó, capítulo 10, 18 e 19. Jeremias, o profeta lamentador, o profeta chorão, Jeremias disse e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jeremias 20, 14. Jonas pediu a Deus que também tirasse a vida dele, porque ele era melhor morrer do que viver. Jonas 4, 3. Veja, irmão, esses todos são servos de Deus. E eles passaram por momentos de angústia, de profunda tristeza. Os homens de Deus às vezes ansiaram a morte, tendo passado por grandes provações. Porém, levaram seu desespero para o lugar certo, para o lugar onde Deus governa, e oraram ao Senhor da vida. Todos eles passaram por provações, por tristezas, por lamentações, mas todos eles também, porque crentes eram, foram ao Senhor com todas essas coisas. Eles fizeram o que Pedro disse que o crente deve fazer: levar a Cristo Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É isso que o crente faz. O crente experimenta provações, tristezas profundas, dores intensas, mas ele nunca, jamais deixará de levar todas elas ao Senhor, que cuida, guarda, protege, consola, fortalece a sua alma. Ele sabe a quem recorrer. Ele sabe a quem recorrer. Irmãos, duas coisas eu gostaria de tratar com os irmãos aqui, nessa parte que lemos. A primeira é que Elias fugiu, como muitos se desesperam hoje, por ter um falso conceito de que a vida cristã exclui sofrimento. Elias pode ter falhado nisso, irmãos. Lembra que eu falei? Ele achou que tudo seria como um monte. Ele achou que as experiências agora partiriam do padrão do Monte Carmelo, mas não era.
A experiência desesperadora de Elias nos desafia a não cultivar uma ideia errada sobre vida cristã. Muito provavelmente Elias foi para Jezreel em plena confiança de que o Senhor Deus tinha saído como vencedor naquele dia e que Israel voltaria agora imediatamente a Deus. Mas o encontro com a rainha Jezabel foi um tapa na cara de Elias. Embora Elias tivesse ganhado a batalha, a guerra ainda continuava. Isso para ele foi uma realidade desanimadora. Muitas pessoas ainda acham hoje, e você e eu podemos ser uma delas, que se confiarem em Jesus, todos os seus problemas sumirão. Se elas realmente confiarem em Jesus, forem à igreja, fizerem a oração, então Jesus lhes dará um carro grande, ou cuidará do seu problema imediatamente, ou removerá a tentação do seu pecado, quer seja ele hétero ou homossexual, ou os ajudará a encontrar um cônjuge, ou lhes dará filhos. As pessoas têm essas ideias erradas sobre o cristianismo, em parte porque pastores proclamam o evangelho do bem-estar nessa vida. Venha e receba, venha e pare de sofrer, aceite a Cristo e seja feliz nesta vida. Porém o Senhor Jesus promete nesta vida cruz. Tome a sua cruz. Promete ódio do mundo, nós vimos isso no Evangelho de João, assim como eu fui odiado pelo mundo, assim também odiarão a vocês. Promete perseguição e inimizade. É verdade que no meio disso tudo, cruz, ódio do mundo, perseguição e inimizade, o seu poder nos sustentará e a sua graça não nos abandonará, amém? Mas, ao mesmo tempo, é isto que nós teremos neste mundo mau. Devemos esperar, enquanto peregrinos deste mundo, estas coisas. O Senhor Jesus nos ordena ter bom ânimo, porque nós passaremos, como passamos, por aflições. A vida cristã, irmãos, em muitos sentidos, é o início das dores, não o fim delas. Em muitos sentidos, em muitos aspectos, a vida cristã é o começo das dores, não o fim. Eu já falei disso aqui, né, recentemente, Leda. Que quando alguém não era crente, ele não sofria tanto como ele passou a sofrer sendo crente. Ele não tinha que confrontar pessoas por causa dos pecados dela, não tinha problema com ninguém, está tudo bom. Está todo mundo certo. Todo mundo gostava dessa pessoa porque ela gostava de todo mundo. Ela não via problema em ninguém, ninguém está errado, todo mundo vai para o céu, ninguém tem pecado. Mas agora ela se tornou crente, ela começa a confrontar pecado, começa a chamar a família dela a ter uma vida mais santa. Ela começa a ter problemas. Começa no trabalho a ser justo, honesto, para de mentir, começa a trabalhar, começa de certa forma, mesmo que respeitosamente, a ajudar seus colegas a produzirem mais, e aí acaba com o esquema que eles já tinham lá, começa a ter problema na empresa. De muitas maneiras, a vida cristã é o início das dores, não o fim. E a nossa compreensão de que uma vez crentes, tudo vai se resolver imediatamente, no estalar dos dedos, é que nos traz muito desamparo e sofrimento e desânimo nessa vida. Nós não devemos entender assim. A Bíblia nunca prometeu isso. Outra coisa que nós aprendemos aqui, e eu vou terminar aqui, porque, por incrível que pareça, ainda que nós estejamos no último versículo, ainda tem muita coisa preciosa aqui. Nós continuamos domingo que vem, por causa da Santa Ceia também. Mas eu termino com essa aplicação aqui. A nossa última aplicação sobre esse texto que vemos. Na atitude de Elias, nós aprendemos então o quê? Que nós não devemos ter uma perspectiva de que cremos em Cristo, tudo vai se resolver. Não devemos pensar assim, ok? Certo? A vida é a vida de tomar a cruz, negar-se a si mesmo, ter o ódio do mundo, ter perseguição. Tudo isso é verdade, graças a Deus, com a sua misericórdia, com o seu poder a nos assistir. Com a graça dele que é maior, como cantamos. Mas ainda assim, nós devemos incluir essas coisas na experiência cristã, de sofrimento, perseguição, como de fato. E aí nós estaremos preparados. Nós não vamos desabar quando acontecer, porque nós já esperávamos, segundo a palavra de Cristo. Nós já estamos preparados pela graça e poder dele, mediante sua palavra e espírito. Mas a segunda coisa que eu quero terminar aqui com vocês, nesse sermão aqui de hoje, é que nós vemos que Elias era um homem como cada um de nós. Tiago disse de Elias
Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu a carta do Novo Testamento, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E é verdade, não é? Quando olhamos para Elias, depois do Monte Carmelo, presbítero Michael, agora nesse deserto, pedindo para si a morte, nós realmente reconhecemos que Elias era um homem como eu e você. Quando vemos Elias debaixo daquele zimbro, vemos que um homem de Deus, vemos o que... Atenção, irmãos. Quando nós vemos Elias, contemplamos Elias desse quadro das Escrituras, debaixo daquele zimbro, nós compreendemos verdadeiramente o que é um homem de Deus sem o poder de Deus. Com o poder do Senhor a revesti-lo, Elias foi aquele homem lá do Carmelo, o melhor e o mais corajoso dos homens. Mas sem o poder de Deus, Elias era um impotente covarde, como nós também somos sem o poder de Deus. Como Pedro também foi. Lembra-se? Quando Pedro negou Jesus, o corajoso Pedro negou Jesus. Porque é o que nós somos sem o seu poder. Deixa eu lhes falar, eu vou adiantar um pouquinho só do que nós vamos ver, se Deus permitir, no domingo que vem. Ter a compreensão errada de quem você é, faz que você sofra muito mais. Às vezes eu e você achamos que somos muito mais do que nós somos. E ter essa compreensão errada, não à luz das Escrituras, fará com que você sofra muito. Vá à Bíblia, porque Deus sabe quem eu e você somos. E pode nos ajudar a ter a compreensão correta de quem nós somos. E o que devemos esperar por sermos quem somos. Porque, volto a lhes dizer, uma compreensão errada de quem nós somos pode trazer muitas dores. Se Pedro tivesse dado ouvido a Jesus, quando Jesus disse, você vai me trair 3 vezes antes que o galo cante, talvez ele estivesse mais preparado. Mas a soberba dele não permitiu. Ele achou dele muito mais do que lhe convinha. Ele diz assim, ainda que seja necessário que eu morra, eu jamais te negarei. Nós somos, irmãos, como Paulo diz, apenas vasos de barro. É o que nós somos. O tesouro que nos sustenta é Cristo em nós, a esperança da glória. E nesta noite, meus irmãos, eu termino, eu e você sejamos pelo Espírito de Deus e pela sua palavra, conscientizados em nosso coração da nossa extrema necessidade de sermos revestidos do poder de Cristo. Que nós saiamos, todos nós, eu e vocês, saiamos daqui desta noite, deste culto ao Senhor, sabedores de que se nós não nos agarrarmos a Cristo, se nós não nos consagrarmos a Ele, contarmos com Sua graça, meditarmos o Seu amor, crermos nele de todo o coração, dependemos de Sua palavra, nela meditando todo dia, nós cairemos. Nós cairemos. É o que vai acontecer com você e comigo, como acontece com muitos. Aconteceu com Elias, aconteceu com Davi, aconteceu com Moisés, aconteceu com Abraão, aconteceu com Pedro. Por que não aconteceria comigo e com você? Somos, por acaso, melhores do que estes homens? Não somos. Crentes podem fazer coisas terríveis. Você também poderá, se não se agarrar a Cristo com toda a força da sua vida. Você trairá a sua mulher. Você desonrará o seu marido publicamente. Você criará mal os seus filhos. Você terá problema na sua empresa. Pode ser que você roube a sua empresa. Eu já vi gente crente fazer isso. Se arrependeu amargamente depois, mas teve que colher os frutos disso tudo. Eu já vi gente muito crente roubando a empresa dele. Você e eu temos toda a inclinação necessária, toda a condição de fazermos isso, se não nos agarrarmos a Cristo. Você, meu irmão querido, entendeu porque Cristo é a coisa mais preciosa da sua vida? Você entendeu? Elias fez o que não se esperava de um profeta. Mas porque assim como Elias, irmãos, nós também tropeçamos em muitas coisas.
Agarre-se a Cristo. Ele é a única coisa neste mundo que realmente importa. Viva com Ele, diante dEle todos os dias. Ouça a sua palavra. Medite nela dia e noite. E serás como árvore plantada, junto às correntes de água, que no devido tempo dará o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.